Boa noite, meus amigos. Mais uma quinta-feira. Estamos direto na nossa página no Facebook. Temos o prazer de receber hoje o nosso amigo e irmão Jaime Augusto Cunha. Jaime é de Muriaé, mora em Cachoeiro do Itapemirim há muitos anos e vai hoje fazer a palestra Justiça e Amor. Pessoal, boa noite mais uma vez. É uma alegria muito grande, né? A gente ter essa oportunidade, nesses momentos onde estamos, cada um dentro do seu cantinho, a gente poder discutir à luz da doutrina espírita sobre os ensinamentos de Jesus, né? Justiça e amor. Então, se a gente para pensar nessas duas palavrinhas, né? A justiça e o amor. Na verdade, o que nós precisamos para a nossa vida? Justiça é o que a gente está em busca, a gente está cobrando, e amor é aquilo que nos envolve, né, nos motiva a seguir. Então, essa é a base. E nós precisamos de compreender essa justiça e de compreender esse amor. E não podemos negar que até o advento da doutrina espírita, né, até a chegada da doutrina espírita, nós não conseguimos enxergar com bons olhos a justiça de Deus. Eu vou dizer mais. Talvez até nos dias de hoje, nós olhamos à nossa volta e ficamos em busca dessa justiça de Deus. Porque olhamos para um lado, né, a gente vê tanto sofrimento, às vezes olhamos para o outro, a gente vê pessoas melhores que outras, porque nós buscamos, dentro daqueles ensinamentos de Jesus, ele que não falou só de amor, mas ele vivenciou o amor, ele acolheu a todos, ele que não tinha um lugar, ele caminhava, levava, espalhava a boa nova e acolhia qualquer companheiro que estava necessitado. E dizia para a gente do Pai, da bondade de Pai, do Pai. Quando o chamavam de bom, né? Bom, por que me chamas de bom? Bom, só o meu Pai que está no céu. Então, reafirmando essa bondade de Deus. E ainda falava que bem-aventurados os que choram, os que sofrem, e a gente busca entender isso, né? Por quê? Onde é que está esse Pai tão bondoso que nos permite passar por tantas dificuldades? Então, sejamos justos mesmo. O nosso relacionamento com Deus, no que diz referente à justiça, está meio difícil, né? A gente ainda nós trazemos ainda hoje um Deus bravo, né? Muitas pessoas ainda acham o Deus punitivo. Isso tudo porque, companheiros, a gente busca a justiça de Deus, a gente busca o amor de Deus nesse momento. Porque a gente quer agora entender a justiça e o amor até onde os nossos olhos materiais alcançam. E se eu for olhar de agora até 52 anos para trás, que é esse momento dessa existência que eu estou aqui, tudo aquilo que eu vou buscando, eu falo, onde é que está o motivo para mim ter tantas dificuldades na vida? Da mesma forma, eu vou olhar para trás e vou, onde é que estão os motivos para que eu tenha tanta facilidade na vida? Será que Deus escolhe? Um pode e outro não? É a busca da justiça. Aos nossos olhos, nós olhamos para o lado e enxergamos, vemos pessoas que, para a gente, são pessoas boníssimas, pessoas boas, mas passam por tantas dores, por tantas dificuldades. E olhamos para o outro lado, nós enxergamos, até onde os nossos olhos da matéria alcançam, pessoas que, segundo a nossa visão, são ruins, mas estão desenvolvendo, estão se dando tão bem na vida. Aí duas questões para a gente discutir. Primeiro, o que é se dar bem na vida, né? Quando a gente fala que a pessoa está se dando bem na vida, está crescendo, nós olhamos desenvolvimento material, conquistas materiais. Mas, às vezes, aquele
que naquele momento, aos nossos olhos, está ali em dor, em sofrimento, ele já está provocando uma mudança dentro dele, uma transformação moral, que ele já compreendeu a necessidade dele passar por aquelas dificuldades. Talvez o sofrimento dele nem é grande. Nós o que enxergamos dessa forma. Esse pode estar crescendo verdadeiramente na vida, como ensinou Jesus. Porque para que nós provoquemos as nossas mudanças interiores, a nossa mudança moral, às vezes é preciso de renúncia, ou quase sempre. E a renúncia pode nos trazer alguma dor, algum incômodo, até o momento que nós compreendemos a necessidade dela. Quando compreendemos, deixa de ser sofrimento. Então, precisamos de tirar a nossa visão apenas no momento da matéria. E aí a gente recorda quando João registra no seu evangelho, está lá no capítulo 16, né, o versículo de 12 e 13, onde ele fala daquela promessa de Jesus, que Jesus vira para eles, né, para aqueles que estavam acompanhando, para os seus discípulos, e diz que ele ainda tinha muita coisa para se dizer, mas que nós, aqueles que estavam ali naquele momento, não tinha condições de suportar, não tinha condições de entender. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, anunciado, e tereis esquecido. Né? Então Jesus já fala, olha, não se preocupe, mesmo que eu vá dessa vida material, vocês terão suporte. O Espírito da verdade irá e vai revelar para vocês aquilo que hoje não podeis compreender. Aí eu vou fazer uma pausazinha aqui, vou pedir licença para a gente ler uns trechinhos, para que a gente possa pegar na íntegra, né, algumas mensagens, porque por volta de 1857, então um pouquinho antes, né, 1855, por aí, Kardec já, o professor Hippolyte Léon Denisard, né, que a gente ficou conhecido como Kardec, começa então a conhecer a comunicabilidade dos espíritos através de todo o processo que a gente não vai trabalhar aqui. Então, revela para nós a doutrina espírita através do lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. E o que a gente quer destacar é que no Livro dos Médiuns, né, se a gente pegar aqui, lá no capítulo 31, tem o item 9, e tem uma mensagem do Espírito da Verdade. Essa mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns, ele também, o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro, né, depois do Livro dos Espíritos, o segundo livro, essa mesma mensagem está no Evangelho também, segundo o Espiritismo. Mas eu vou ler um trechinho dela aqui, só para a gente entender aonde que eu estou querendo chegar com vocês. A mensagem inicia assim, Livro dos Médiuns. Como outrora, aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, minha palavra, percebe? Olha o Espírito da Verdade dizendo aqui, olha, venho como outrora, quer dizer, lá na época atrás. Agora, de novo, o Espiritismo, como outrora, a minha palavra, a palavra do Espírito da Verdade, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar planta e que levanta as ondas. Aí ele traz toda uma mensagem explicando o grande esclarecimento que a doutrina está trazendo para a gente. Kardec, no final dessa mensagem, coloca uma nota. Nessa nota, ele diz assim, esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com o nome que o respeito nos não permite reproduzir,
senão sob todas as reservas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Olha, uma mensagem do Espírito da Verdade. E Kardec aqui coloca para a gente no final a nota explicando que foi assinada por Jesus de Nazaré. Só para a gente ir de encontro com essa mensagem, é o último trechinho que a gente vai ler. Revista Espírita, 1864, dezembro de 1864. Uma outra mensagem do Espírito da Verdade também. Olha, quando ele menciona o tempo lá atrás, como que vai muito de encontro com o tempo do Cristo, né? E aqui ele faz menção a um livro lançado nesse ano. Ele começa assim, ó: acaba de aparecer um novo livro. Ele está mencionando aqui a chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, que em 1864, né, é lançado. Acaba de chegar um novo livro, é uma luz brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus. 1864, há 18 séculos atrás, né, como ordem do meu pai. Então, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. O bom grão que eu, Espírito da Verdade, tinha depositado em vossa terra. Então, meus irmãos, a gente trouxe isso aqui para que a gente pudesse ter com clareza que essas mensagens, que a revelação dessa doutrina, ela foi amparada por esse Espírito da Verdade, onde Kardec coloca claramente, né? Ele entende ser Jesus Cristo que vem auxiliar, que vem clarear mais as nossas mentes. Dentro da base das doutrinas espírita, para que nós possamos compreender essa justiça e a bondade de Deus, a gente começa com a afirmação da existência de Deus. A existência de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não há nada mais inteligente que ele, nada que exista aqui que não foi criado por Deus. Um ser que acompanha, que tudo fez com a sua perfeição. Traz, no segundo momento, como a segundo pilar, a imortalidade da alma. Opa, aí começa a ficar algo diferente. A imortalidade da alma. Eu sou um espírito que tenho hoje o nome de Jaime, né, que vocês passam a me conhecer assim, mas sou um espírito imortal. Então, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo de certo e de errado que eu faço, não está registrado no meu corpo físico, mas sim em mim, como espírito. Traz a pluralidade das existências, onde nos explica que nós temos a oportunidade de refazer tudo aquilo que a gente cometeu de erro, onde a gente tem a oportunidade de reparar, onde a gente tem a oportunidade de nos desenvolver moralmente, intelectualmente. Agora, a gente começa a entender a justiça de Deus. Então, espera aí. Eu não nasci agora e estou sofrendo todas as deficiências, todas as dores, apenas por esse momento, sem ter feito absolutamente nada. E o processo da pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, é tão simples de entender como a gente utiliza esse corpo, como eu posso utilizar o uniforme. Estou agora, nesse momento aqui, usando uma camisa vermelha, bonina, né? E ela é o meu uniforme de trabalho. Levanto hoje, vou para a empresa que eu trabalho com meu uniforme vermelho, trabalho o dia inteiro. Nessa caminhada do dia inteiro de trabalho, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou magoar as pessoas, eu vou ser magoado, eu vou desenvolver, vou aprender com o outro, vou enfrentar dificuldades, vou sorrir, vou chorar, vou fazer as pessoas chorarem, vou fazer as pessoas sorrirem. No final do dia, não vou dar conta de fazer tudo. É assim no nosso trabalho. E sempre fica algo para que eu refaça no outro dia.
Às vezes terminei o dia não tão bem com os meus colegas de trabalho, não dei conta de todo o trabalho, ficou no outro dia. Só que quando dá o horário da empresa fechar, não tem jeito. Ela vai fechar, eu vou retornar para o meu lar. Retorno para casa, tiro esse uniforme vermelho, mas eu, Jaime, sou o mesmo. A roupa não fez diferença. Com tudo aquilo que eu sofri, com tudo aquilo que eu aprendi, visto uma roupa mais leve, vou passar a noite. Tranquilo. Aí vou me refazer daquelas dificuldades do dia, só que no outro dia eu vou voltar de novo. Visto um outro uniforme, ou quem sabe aquele mesmo vermelho, volto para a empresa. Não tenho que refazer aquilo que eu deixei no outro dia sem fazer, vou fazer, mesmo que me cause sofrimento. Vou encontrar com aquelas pessoas que me causaram alegria e vou ter alegria novamente com ela, até que tudo vai se ajustando. Reencarnação é exatamente isso. Eu, como espírito, reencarno, venho para a empresa, ao trabalho, para a escola, visto este corpo de carne, passo um dia inteiro. Um dia na espiritualidade, na eternidade das nossas vidas, que corresponde a 80, 100 anos, isso é um dia de trabalho aqui nessa escola, aqui nessa empresa chamada Terra. Chegou no final do dia, onde fiz tantas pessoas sofrerem, onde também eu sofri com as pessoas, deu a hora, a empresa vai fechar naquele momento. O meu turno acabou. Deixo o meu corpozinho aqui, retorno para o mundo espiritual. Lá com uma roupa mais leve, espírito perispírito, me refaço, aprendo, revejo e volto após uma noite de descanso. E vou de novo para minha empresa. E aí aquilo tudo que eu deixei sem fazer, vou refazer. É meu trabalho, é meu compromisso. Vou encontrar de novo com os meus amigos de trabalho, aquele que eu magoei, aquele que eu fiz sorrir, e a gente vai conduzir por mais uma etapa. Encontramos aí a justiça de Deus? Momento algum ele criou as nossas dificuldades. Nós criamos, nós deixamos de fazer, nós agimos mais em busca dos prazeres da terra do que do espírito. E aí voltamos para reparar. Só através desse processo da reencarnação nós começamos a ver a justiça de Deus. E aí tem um outro pilar, que é a pluralidade dos mundos habitados. É onde Deus fala para a gente assim, você tem a oportunidade do seu desenvolvimento, do seu crescimento. E aí na Terra, planeta de prova e expiação, agora em transição, né? Mudando aí para um planeta de regeneração. Aproveita. Provoca a sua mudança. Mas, filho amado, se não der conta de acompanhar a evolução moral do planeta, não se aflige tanto. Eu tenho outros planetas, outras empresas. No mesmo grau de desenvolvimento moral em que você está, não vai haver prejuízo. E vou te colocar lá, então não se apavore. Mas concilia-te com teus inimigos enquanto está encaminhada com eles. Te favorece. Olha que bacana, olha a perfeição de Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui para a nossa evolução. Aproveitemos os chamados, né? A hora é chegada. Mas se não dermos conta, a justiça de Deus é tão grande que nos permite a pluralidade dos mundos habitados, para que eu possa ir para um no mesmo nível, não há prejuízo moral. E ainda posso levar o meu desenvolvimento intelectual e provocar lá um crescimento, uma mudança, o que vai provocando também o meu crescimento. E temos conhecimento disso tudo graças ao quinto pilar, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? Que vem trazer esses ensinamentos, abrir a porta, né? Abrir esse baú de conhecimento e mostrar para a gente a grandeza da justiça de Deus. E temos que entender que Deus, ele vê a vida do espírito. Ele não vê uma existência. Quando Deus olha para mim, ele não vê o Jaime, ele não vê lá o Jaiminho, olha lá o Jaiminho. Não, ele vê o espírito. E toda uma trajetória, desde os meus erros, desde lá de todo o meu processo de evolução, e ainda vê até onde eu posso chegar. Sabe que eu vou chegar. Sabe também que eu posso escolher caminhos difíceis, porque é mais ou menos assim, ele olha do alto e vê um labirinto, né? E eu tô aqui, ó, preso dentro de um quadradinho.
e tem algumas saídas. E às vezes até intui, através do Espírito Protetor, através das palestras, do conhecimento, dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho, da doutrina espírita, de qualquer outro grupo religioso, que orienta o ser a tomar o melhor caminho. E às vezes, dentro desse quadradinho, tem uma escadinha. Nesse labirinto, o que a gente vai procurar? Vou tentar primeiro os caminhos aqui, que é nível, né? Que está na baixadinha. Quem sabe não é esse o caminho, eu vou me poupar de subir uma escada. Olha, ou não é assim a nossa vida? A gente tenta os caminhos mais largos. Até a hora que a gente pensa, espera aí, se eu subir o degrau aqui, pode até me cansar mais um pouco, mas do alto eu vou ver melhor. A gente se esforça para a nossa mudança, para encontrar o melhor caminho. E Deus está vendo tudo isso aí, o labirinto inteiro. E Ele sabe, nos intui a tomar esses caminhos. Precisamos de nós conseguirmos ouvir a sua voz, ouvir as intuições, através, às vezes, de um amigo, de uma mãe, de um pai, da esposa, do marido, do filho, né, de uma palestra, às vezes de um colega de trabalho que a gente ouve e a gente ignora. Então, nós esperamos a justiça de Deus ainda de forma punitiva. E vocês vão concordar comigo. Quando nós vemos ou conseguimos alcançar uma matéria, seja através de jornal, seja que aconteceu por perto de nós, de algo ruim, de uma ação de uma pessoa, ainda com a maldade dentro dele, fez uma maldade contra o outro, e que a gente não acha que foi justa a justiça do homem, a gente diz, Deus que está vendo tudo, vai punir. Ele vai sofrer exatamente o que ele fez o outro sofrer. É assim ou não é? A gente quer que o outro sofra a mesma dor, na mesma intensidade que ele fez o outro sofrer. Ainda queremos a justiça punitiva. Aquela lá de Moisés ainda. Não é verdade? A gente não conseguiu trazer a justiça aliada ao amor de Jesus. E a justiça de Deus, ela é uma justiça reparativa. É essa que nós precisamos. Ela vai contra todos os erros, mas acolhe aquele que errou. E aí a gente vai recordar aqui Camilo, né, através desse livro aqui, que é o que nos trouxe a ideia dessa palestra, né? Justiça e Amor. Camilo foi o espírito através da psicografia de Raul Teixeira. Ele coloca aqui, então, que em todas as épocas, né, até há pouco tempo atrás, e ainda nos dias de hoje, alguns, com todas as expressões voltadas pela vida social e acolhimento social que deveríamos ter, a aplicação da lei sempre foi de forma punitiva. Sempre foi de forma de levar um castigo àquele que cometeu o erro, apenas pensando em livrar a sociedade de um criminoso, por exemplo. Dando aqui o exemplo mais pesado daqueles que ainda têm essa maldade um pouco maior que a nossa, né, voltada para o crime. A esses criminosos são dados uma pena de punição, né, para que ele possa ficar lá como castigo numa penitenciária, numa cadeia lá, mas não se pensava de forma que ele pudesse ser recuperado. E aí pensava apenas em livrar a sociedade desse ser. E naquele momento, os julgamentos não levavam em conta que uma hora vai terminar, que uma hora esse ser vai voltar para a sociedade. E se ele não tiver todo um acolhimento, ele vai voltar igual ou pior, porque vai encontrar com companheiros lá também. Vai juntar a maldade que ele já tinha com o que ele ouve do outro, com a revolta de estar sendo castigado, e chega aqui na sociedade, ele vai fazer muito pior.
Não adianta a gente querer compreender. Ah, mas ele ficou tanto tempo e não aprendeu. Não, se ele não for acolhido, ele não vai atender. Ele está num patamar de evolução onde ele não vê ainda nesse momento a maldade como um erro. Não vê. Acreditamos nisso. A consciência dele, ele acha que ele está fazendo o que é bem para ele. Isso basta. Está doente. Temos que ver dessa forma. Vai se passando o tempo, então, planeta de prova e expiação, que precisa de evoluir. Então, gradualmente, o psiquismo humano desses legisladores vai sendo penetrado pelas inspirações dos mentores da humanidade maior, desses espíritos maiores. Começa-se, então, vir surgindo as leis mais humanizadas. Não isentando aqui ninguém de pagar, de cumprir pelas suas falhas, pelos seus erros, mas mais humanizada. Então, começou-se a pensar numa reestruturação, né, de reestruturar esse ser, esse indivíduo, através da reeducação. Então, assim, trabalhando dessa forma, nós socorremos o faltoso, aquele ser que cometeu os seus erros, e melhora-se o nível da sociedade quando ele retorna. E a gente começa a pensar aqui, dentro da doutrina espírita, né? Kardec pergunta aos espíritos, está lá no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, onde ele trata de lei, de justiça, amor e caridade. E na pergunta 873, Kardec pergunta aos espíritos sobre o sentimento de justiça. Se ele seria inato ou nós adquirimos isso aqui na nossa vida carnal aqui, né? E a resposta dos espíritos é natural. A justiça está no ser, ao ponto que revolta qualquer ação injusta. E é assim, né? Está tão presente na gente que a gente revolta. E curiosamente, porque para nós não conseguimos compreender ainda, né? Mas aquele ser que comete o erro, que não consegue ver a sua falha, quando ele é condenado pelas suas falhas, ele acha que é uma injustiça. Ele acha. Dentro do pensamento dele, ele não merecia tudo aquilo que o condenaram. Olha bem. Porque ele consegue ver a justiça dentro do pensamento dele, né? Até onde ele consegue alcançar. E aí fica um alerta. Sabe o que nós precisamos de ficar atento? O cuidado para não sermos injustos querendo a justiça. É curioso isso, porque nós queremos tanta justiça que nós ficamos cegos diante da injustiça. E acabamos sendo injustos até com aqueles que cometem erros. A gente não está falando aqui nem só do erro do criminoso, né? Quantas pessoas cometem pequenos erros perto de nós e nós não conseguimos compreender? E se nos colocarmos no lugar, a gente começa a enxergar com outro olhar. Né? Não concordando com o erro, absolutamente. Mas acolhendo aquele que errou, compreendendo das possibilidades de erros, mas também compreendendo a grande oportunidade de aproveitamento, de crescimento desse ser. E aí, ainda dentro desse capítulo do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta ainda da necessidade que o homem tem de viver na sociedade, se isso não gera algumas obrigações especiais. E os espíritos respondem lá, claro que sim. E a primeira de todas é respeitar os direitos dos seus semelhantes. Respeitar o direito de cada um. Então, mesmo aqueles que estão em erros mais graves que o nosso, merecem, no mínimo, o nosso respeito. Para que não sejamos injustos. Para que a nossa mão não pese tanto ao condenar. Lembra das diversas passagens de Jesus? A mulher adúltera,
onde ele acolhe com carinho. Lembra lá de Nicodemo, de Zaqueu, né? Cobrador de impostos, que além de cobrar, abusava-se do seu poder. Ele vai lá na casa dele jantar. Ó, desce dessa árvore aí, adianta lá na sua casa o jantar lá que estou indo lá. Né? Ele acolhe, orienta, porque ele sabe que o que faltava ali era conhecimento. Era conhecimento. Tão logo tenha o conhecimento, a compreensão, e aqui há uma diferença, né? A gente conhecer e a gente compreender. Às vezes nós até conhecemos, mas não conseguimos ainda compreender. É quando a gente enche de conhecimento e não conseguimos fazer com que ele saia de nós através das nossas práticas, né? Através das nossas ações. Então precisamos de conhecer e compreender isso aí. Então, a justiça e o amor de Deus é tão perfeito, e a gente vai recordar aqui para a gente compreender agora como que Deus consegue amar a todos nós. Quando Emmanuel fala lá no livro Pensamento e Vida, está lá no capítulo 30, né, do livro Pensamento e Vida, ele diz assim: o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor de Deus se distribui não como alguém que doa um pão, mas flui como um sol igualmente para todos. Olha isso. Porém, cada criatura absolve esse amor de acordo com a sua capacidade de absorção. É bonito, né? Olha, ele deixa claro aqui que Deus coloca o amor dele de igual para todos. Ele vai irradiar esse sentimento, está presente, envolvendo cada um de nós. É um plasma divino que envolve cada um de nós, de igual forma. Só que nós absorvemos de formas diferentes. É a mesma coisa que nós estamos falando em determinado momento para um grupo, e ali eu tenho 3, 4 que está ali atento, ouvindo, captando tudo. E tem mais meia dúzia outros que estão ali em conversa, não querem prestar atenção, mas a nossa fala é com sinceridade, é com amor para todas as pessoas. E cada um vai absorvendo de acordo com o seu interesse, de acordo com sua posição. E ele coloca mais ainda. Emmanuel coloca assim: Deus ama o verme da mesma forma que ama o anjo e o arcanjo. Quer dizer, como exemplo de espíritos puros para nós. Da mesma forma. E ele espera milhões e milhões de anos até que esse verme passa por todos os processos evolutivos, para todos os seus progressos e chegue à angelitude. O que a gente disse um pouco atrás? Deus não enxerga o Jaime, ele enxerga o espírito. No seu processo, desde a criação, por todo o processo evolutivo até ele chegar. Então, por mais que ele não apoie, trabalha, encaminha mensageiros para lutar contra o erro, ele acolhe cada um de nós com as nossas falhas. Por isso é preciso de desenvolver em nós o alto amor. Porque se Jesus disse assim: ama a todos como você ama você mesmo, faça a eles o que gostaria que fosse feito para você. Se não tivermos amor por nós, como que vamos amar o outro? Só vamos doar aquilo que nós temos. Então, desenvolver esse sentimento de amor. Não um sentimento de amor egoísta, que eu quero para mim, não é esse de conquista. Mas aquilo que eu escolho, o melhor que está dentro de mim, e ofereço para você, que está aí, né? Que eu quero dividir, quero te ver bem porque eu estou bem.
sem interesse absolutamente nenhum. E aí a gente entende aqui, nessa fala, né, que cada ser, ele é acalentado, é envolvido no degrau evolutivo que ele está, no degrau da sua vida. Então, independente de eu estar aqui, de eu estar ali, Deus ama igual. Tão logo eu me coloco à disposição, a mão dele está lá estendida. Nós entendemos a justiça de Deus. O amor é igual. E aí nós trazemos aqui para esclarecer melhor os nossos entendimentos. Os nossos pais nos amam de forma iguais. E ele pode ter 2, 3, 4 filhos. O amor é igual para todos eles. Porém, nós olhamos a educação, às vezes ele pega um pouco mais pesado com o filho número 1 e menos com o número 2. Uai, mas o amor não é igual? Sim. Porque às vezes o filho 1 é mais levado, é mais atirado. Então, para que haja uma igualdade, ele precisa de pegar mais firme com esse aqui, para trazer ele para as coisas boas da vida, para a educação. O outro filho, ele fala e ele já compreende. Ele não precisa que fique insistindo, ele não precisa que fique apertando um bocadinho a mão. Isso nivela os dois no quesito amor e educação. Porque se ele tratar de forma igual, esse que está aqui mais levado vai. A corda vai toda a vida. E vai cometer erros absurdos. E aí ele vai pensar, poxa vida, por que eu não fui mais firme? Deus é exatamente assim. O amor dele é igual. E ele nos permite sofrer a consequência daquilo que nós criamos para que nós possamos compreender a gravidade das nossas falhas, a gravidade dos nossos erros e consertá-la. Né? E aí a gente recorda aqui, né, de novo, Kardec, quando ele fala assim, aí está lá no, Evangelho, no livro do Céu e Inferno, no primeiro capítulo, na parte primeira, no capítulo 7, né, Código Penal da Vida Futura, onde ele fala que para que nós possamos liquidar todas as nossas dívidas, para que nós possamos compreender verdadeiramente e usufruir dessa bondade com grandeza, temos que eliminar todas as nossas falhas. E aí é preciso da reparação, é preciso da expiação, e é preciso, aliás, é preciso do arrependimento, é preciso da expiação, e é preciso de reparar. Só quando nós chegamos na reparação é que tudo se iguala. Então, primeiro nós arrependemos, cometemos o erro, arrependemos. Poxa vida, como que eu fui capaz de fazer isso? Não basta. Então, eu preciso de expiar, sentir em mim aquilo que eu fiz o outro sentir, só assim que eu aprendo. Mas não é a lei de Talião. Não é aquele dente por dente, olho por olho. Né? Eu posso sentir aquele erro que eu cometi lá atrás sem ser na mesma moeda. Sem ser na mesma moeda. Às vezes desviei tantas pessoas do caminho bom e agora estou ali, ó, pregando o evangelho, fazendo palestra, dentro do presídio. Sou um professor, preciso de ir lá na escola encontrar alunos rebeldes que eu preciso de buscar. Olha lá atrás quanto que eu desviei, não é mesmo? Às vezes estou lá na rua, acolhendo aquele que está lá e eu buscando ele. Olha, o caminho está errado aí, ó. Aquele que eu busquei lá atrás. Não necessariamente eu que aprontei tanto lá atrás tem que sofrer na mesma moeda. Você, médicos de fronteira, vai estar lá, largar toda uma possibilidade de uma vida, materialmente falando, melhor aqui, mas estou lá, ó, ganhando um crescimento espiritual muito grande. Essa é a expiação, né? E as provas. E aí vem a reparação. Quando nós eliminamos mesmo, colocamos no lugar tudo aquilo que a gente tirou. E aí a gente vai ver isso, né, nesse livro aqui, De Coração Aberto, onde José Grosso, né, esse companheiro, esse livro foi lançado em setembro do ano passado, através da mediunidade de Robério Torres, lá de Muriaé também.
Aí, uma das passagens de José Grosso aqui, ele chama atenção para 2 momentos. Primeiro, a importância de estudar, de conhecer, porque só o estudo, o conhecimento que nos leva à compreensão. E ele relata que ele conheceu a doutrina espírita na espiritualidade. E ele, dediquei ao estudo, busquei, compreendi para que eu pudesse voltar, levar e estar aqui agora junto de vocês, trazendo as mensagens. Então ele chama aqui, né, nos conclamando a importância do estudo. E uma outra passagem dele aqui, capítulo 21, a importância do perdão para aqueles que cometem erros. Ele relata que uma das experiências dele, onde ele usava farda, um colega que estava com ele fardado, abusou imensamente de uma família, depois cometeu o assassinato de toda aquela família, e esses espíritos perseguiram ele durante anos e anos. Né? Somente quando cada um deles foi entendendo, foi compreendendo e foi perdoando, essa família conseguiu se unir de novo, conseguiu ser feliz de novo. Então, a vingança, o ódio, a falta de perdão fazia mal para aqueles próprios espíritos que estavam em busca daquela vingança. Então, todos esses sentimentos que nós guardamos dentro de nós, né, que nós guardamos sentindo daquelas pessoas que cometem as suas falhas, os seus erros, às vezes pequenos erros aqui ao nosso lado, né, que cometem pequenas falhas, nós criticamos tanto, nos magoamos, nos melindramos tanto, e isso vai fazendo mal para nós mesmos. A gente vai juntando esse veneno aqui, vai tomando esse veneno, querendo que o outro morra. Estamos nos envenenando, né? Então, a compreensão que o outro pode errar, nós temos que ter. Porque Deus compreende dessa forma e acolhe cada um. E aí a gente vai recordar aqui agora Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, onde fala da lei de amor, ele coloca assim, que o amor é um sentimento por excelência. Sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então a gente começa a compreender também por que nós expressamos de formas diferentes esses sentimentos de amor. Às vezes uma pessoa fala com tanta facilidade, te amo, e comete absurdos. Aí Lázaro deixa, né? São sentimentos, e sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento moral, vai aumentando o grau de compreensão desse sentimento chamado amor. E é fácil a gente ver como que isso está desenvolvendo dentro da gente. Você quer ver? Quando alguém comete um crime muito grande, e nós desejamos que aquele ser seja punido da pior forma possível, tudo isso muda quando quem comete um crime é o meu pai, é minha mãe, é meu filho. Ele pode cometer o crime que eu vou condenar o erro dele. Eu posso até entender que ele deva ser preso, porque ele errou. Mas eu, como pai, como filho, que vejo meu pai lá, eu vou buscar o melhor advogado para tentar tirar. Se ele estiver preso, eu vou bater lá na porta do presídio e eu vou visitar, vou passar por todas as humilhações sem nem entender aquilo como humilhação, porque eu estou com sentimento de amor. Condeno a ação do meu pai e do meu filho, mas o amo. Vou lá, fico horas, se precisar, na porta do presídio, filas para poder entrar. Passo por todas as redes, sem me importar com nada, mas quero ir lá abraçar ele. E ele é um pecador tanto quanto os outros que estão lá. Mas se não fosse o meu filho, jogando pedrinha nele. Se não fosse meu pai, jogando pedrinha. Percebe? Percebe que quando
nós conhecemos o amor, e nós conhecemos o amor daqueles que estão muito próximos de nós, filho, pai, nós não vemos obstáculos. Nós não vemos nele um criminoso. Vemos uma pessoa doente que precisa do nosso acolhimento. Condenamos o erro. Não passamos a mão na cabeça, mas o abraçamos. Falamos, olha, estou aqui do seu lado, se você quiser mudar, é aqui, é esse o caminho, conte comigo que eu vou estar junto com você. É assim. Esse é o amor verdadeiro. Que nós precisamos estender para a verdadeira família, que é família espiritual. Aquele que está próximo de mim, aquele que está do meu lado, do meu trabalho, aquele que está dentro da casa espírita, aquele que está dentro do meu núcleo religioso, aquele que está cometendo erros na rua, porque a gente amar aquele que nos ama, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. É beber uma água quando a gente está com sede, né? É fácil. Mas quando a gente precisa de tomar esse líquido que tem um remédio amargoso, a gente rejeita. É quando a gente tem que amar aquele que cometeu o erro. É o remédio amargoso que nós precisamos para nos curar. E a gente precisa de nos expor a isso. E só para a gente ir encerrando aqui, nós vamos recordar uma passagem, né, de Paulo, quando ele escreve, nas cartas que ele escreveu, então ele escreve uma carta a Gálatas, a Gálatas, né? Onde ele coloca para eles assim, para acolherem os irmãos que estão em erros. Acolhe-os, vós que sois espirituais. Olha, Paulo lá atrás, vós que sois espirituais. Então, cada um que já tem essa espiritualidade, o que é isso? Essa ligação com Deus. Né? Vós que sois espirituais, deveis restaurar as pessoas que estão em erros. Mas fique atento para não cometer o erro como eles. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, ele engana-se. Mas levai as cargas pesadas uns dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Levais as cargas pesadas, pega com ele as dificuldades dele, leva, divide. Né? E Kardec coloca lá para a gente, né? Para que a gente pudesse ser indulgentes, não é a caridade, não é isso? Ser indulgente com os defeitos alheios. Se a gente vê e não puder ajudar, que a gente nem comente. Que a gente nem comente. Mas que possamos fazer a nossa parte. Hoje, não nos basta mais fazer o bem, fazer por fazer. Hoje eu preciso de compreender a caridade, fazer com amor, com desejo que o outro melhore. Aí está a presença de Deus, aí está o amor de Deus, aí está a justiça de Deus. Precisamos buscar dentro de cada um de nós essa chama desse amor. Deus criou cada um de nós, simples e ignorante, para que possamos alcançar essa perfeição. Todos nós passamos por essas dificuldades, maior ou menor, cometemos erros maiores ou menores. Por que não agora acolher esses que estão à nossa volta aqui, compreendendo esse amor grandioso de Deus, essa justiça, através do processo reencarnatório? Hoje, vemos com clareza esse amor de Deus, essa chama verdadeira que nos envolve no degrau em que estamos. Quem somos nós para negar o acolhimento a quem quer que seja? Que possamos provocar, ainda que seja uma pequena mudança dentro de nós mesmos. Que possamos contar com Jesus, esse irmão grandioso, nos auxiliando, nos iluminando os nossos caminhos, para que nós possamos olhar para as nossas falhas. Porque se queremos mudar qualquer um que está à nossa volta, mude primeiro você. E aí você vai refletindo aos outros. Que Ele possa nos abençoar, nos proteger, nos auxiliar a cada momento, que possamos estar firmes nesse propósito de promover o nosso crescimento e carregar junto de nós esses companheiros que estão ao nosso lado. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão de cada um de vocês. Que Jesus possa, nesse momento,
invadir os nossos lares com muita bênção. Muito obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui. Muita gratidão. Queridos irmãos, neste momento, com os nossos pensamentos já elevados, depois de ouvir esta palestra maravilhosa, vamos pedir a Jesus, este irmão amoroso, para nos sustentar nessa tarefa que abraçamos com tanto carinho. Auxilia-nos, Mestre amado, a desenvolver em nosso campo íntimo a semente da serenidade. A serenidade, esta virtude luminar que traz a paz para o nosso coração, que é o esteio da nossa fé e da esperança. Temos essa fé racional, a certeza de que os amigos espirituais nos envolvem neste momento, em vibrações de amor, trazendo nessas vibrações os fluidos benéficos que penetram o nosso campo mental, nosso corpo espiritual e o corpo físico. E o nosso tratamento está acontecendo, porque iniciou durante a palestra. Estamos assim, sentindo estes fluidos auxiliarem a cada órgão do nosso corpo, reequilibrando ou sarando. Pedimos também que essas energias benéficas envolvam os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais ou nos seus lares, os nossos parentes. Também cada canto do nosso lar, neste momento, está envolto em luz. E vamos continuar o nosso tratamento através da música. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te amo e posso te ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te amo e posso te ouvir. Tão certo como eu te amo e posso te ouvir. E com os nossos corações serenos, cheios de paz, possamos manter estas energias salutares, mantendo os nossos pensamentos elevados através de uma leitura edificante, de uma música salutar. Os amigos espirituais, Jesus, nosso Pai amoroso também, Deus, nosso Pai amoroso, nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja.